Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Essa é a nossa primeira aula de Eletrodinâmica 1. Eu tenho algumas aulas já gravadas de quando essa disciplina não necessariamente era eletromagnetismo 1 e eletromagnetismo 2. Ainda tem eletromagnetismo 2, mas eu já tenho algumas gravadas de quando era Eletrodinâmica 1. Né? Eletrodinâmica 1 agora, da grade nova, ela tem 81 horas de carga horária, enquanto antes era 57, se não me engano, a carga horária dela. E quando era 57, ela era dividida entre eletromagnetismo 1 e eletromagnetismo 2. A eletromagnetismo 2 era optativa. E aí a gente dividia a disciplina em duas partes. Agora, como a gente aumentou um pouco a carga horária, a gente conseguiu não, né? O objetivo é esse. Eu vou ter que cortar um pouco de conteúdo. A gente não tem mais a mesma carga horária para ver Eletro 1 e Eletro 2 da forma como a gente via em 2 semestres. Ampliamos um pouco a carga horária, mas ainda está menor do que os 2 semestres juntos. Né? A gente ainda vai ver Eletrodinâmica 1, que é o conteúdo de eletromagnetismo 1 e 2, tudo em um semestre só. Então a gente vai ter que correr um pouco mais com o conteúdo, vai ver ele um pouco mais condensado, e para isso a gente vai ter que aparar um pouco alguns tópicos, a gente vai ter que pular algumas coisinhas. Mas eu vou tentar ver o máximo possível de qualquer forma. Tá? E eu vou tentar cortar o máximo possível também, de tal forma que a gente não precisa correr tanto, que a gente possa acompanhar o mais tranquilo possível. Não vai dar para ser tão tranquilo, a gente vai acabar correndo um pouco, tá? Mas para que a gente não precise correr tanto, eu vou ver o que dá para abrir mão de conteúdo e selecionar o que é mais essencial, para que a gente tenha um ritmo mais tranquilo possível. Mas não é uma disciplina fácil, ela é uma disciplina pesada, tá? E essa, como nossa primeira aula, uma aula de alguns primeiros conceitos que a gente vai discutir, algumas discussões iniciais, as aulas que eu já tenho gravadas, eu vou ter algumas falas que não vão fazer sentido para vocês. Eu vou falar de datas, por exemplo, eu vou começar uma videoaula falando, então essa é a aula do dia tal, referente a tal semana, e aí eu estou disponibilizando para vocês hoje, mas eu vou gravar tal aula, tal dia. Essas datas todas é de turmas anteriores, não vai fazer sentido nenhum para vocês, mas eu vou reaproveitar essas aulas gravadas mesmo assim. E às vezes eu vou me referir a algum aluno específico que não faz parte da turma de vocês. Às vezes eu estou falando para um único aluno, porque eu tinha um eletromagnetismo 2 que só tinha um único aluno no semestre anterior. E aí vocês estão assistindo e ouvindo eu me referir a esse único aluno. Né? Então, coisas de aproveitar os vídeos. Mas, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, então. E vamos começar com o conteúdo. Esse primeiro conteúdo aqui, só porque estava faltando mesmo, eu não tenho ele gravado. Mas são as discussões iniciais, principalmente sobre uma interpretação geométrica de divergente. Eu acho que a interpretação geométrica de rotacional, até que eu já deixei no conteúdo que está gravado. Não preciso falar dele aqui, mas eu não falei da parte da interpretação geométrica do rotacional. Interpretação geométrica do divergente. Do divergente não, do gradiente. Essa todo mundo sabe, né? Gradiente é o mais fácil, geralmente vocês saem de cálculo sabendo isso. Divergente rotacional, que às vezes o professor de cálculo até passa, mas não insiste tanto em vocês entenderem a fundo, porque não é tanto o objetivo do cálculo bater nessa tecla assim de forma tão insistente. Né? Ele tem muito conteúdo para vocês verem, mas aqui sim o rotacional e o divergente é algo importantíssimo. Então eu vou bater um pouco mais nessa tecla e
o máximo que vocês conseguirem entender de divergente rotacional vai ser bastante útil. Antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho sobre vetores, posição, deslocamento e separação. Eu tinha deixado isso como um conteúdo para vocês mesmos estudarem sozinhos, mas eu vou falar um pouco, porque é importante vocês terem essa noção aqui. Desse tópico 1.1.4, vetores, posição, deslocamento e separação, porque a gente vai falar muito disso aqui. Seria mais ou menos assim, esse R, essa é a notação desse livro, tá? Quando ele coloca os vetores unitários, né, os versores que representam as direções de x, y, z, ele literalmente coloca x, y, z, embora eu imagino que vocês estejam acostumados com I, J, K. Mas é a mesma coisa, tá? Não precisam estranhar, não precisam se assustar, porque X chapéu é o nosso I chapéu, Y chapéu é o nosso J chapéu, e Z chapéu é o nosso K chapéu. Aqui só está mais explícito ainda do que IJK. É X chapéu, Y chapéu, Z chapéu. Está muito explícito que representa a direção de cada uma dessas coordenadas, X, Y, Z. Então, isso daqui é o nosso vetor posição. Quando você fala uma certa coordenada R no espaço, que tem parâmetros dados por x, y, z, então você vai e representa isso daqui como um ponto no espaço, calculando, medindo a distância, uma certa distância x ao longo do eixo x, uma certa distância y ao longo do eixo y, uma certa distância z ao longo do eixo z. Então você especifica um ponto no espaço, e esse ponto no espaço, ele... Eu não gosto muito desse sistema de coordenadas aqui. Mas, usando ele, isso daqui seria o Z, isso daqui seria o Y, isso daqui seria o X, que está saindo do plano da tela. Tá? Ele coloca tracejado aqui. Então, Z para cima, Y para a direita, X saindo do plano da tela. Não gosto porque isso daqui me atrapalha. Mas eu vou deixar assim por enquanto. Então, quando a gente representa um certo ponto no espaço, faz uma certa medida x aqui, ao longo do eixo x, traça retas paralelas às outras coordenadas, então uma reta paralela ao eixo y e uma reta paralela ao eixo x, quando a gente traça aqui qual que é a distância medida em y. Então, isso daqui é a nossa coordenada ao longo de x, a nossa coordenada ao longo de y, e aí esse ponto tem que estar a uma certa altura quando a gente traça uma reta paralela ao plano XY aqui. Então, essa reta paralela vai cortar o eixo Z, mostrando qual que é a medida que a gente fez ao longo do eixo Z. E especificamos esse ponto. Esse ponto, então, ele é descrito por um vetor. Quando a gente fala o R, ele é igual a um x na direção x chapéu, mais um y na direção y chapéu, mais um z na direção z chapéu, estamos nos referindo a esse vetor azul aqui, que sempre parte da origem do sistema de coordenadas até o ponto. Isso aqui seria um ponto P. Na verdade, é o nosso vetor R. Então, o nosso vetor R especifica esse ponto, ele sempre vai da origem até o ponto. Então, é vetor posição. Ele especifica a posição de algum elemento matemático, elemento físico também, né? Você tem algum elemento que é um objeto físico e a posição dele está sendo representado num sistema de coordenadas abstrato. Né? Você idealiza um sistema de coordenadas e matematicamente você representa a posição dele em relação àquele sistema de coordenadas. Então, o vetor posição, que sempre vai da origem até a posição do ponto. Ou seja, não tem nenhum segredo, é
exatamente o vetor que representa as coordenadas no sistema de coordenadas tridimensional que vocês estão acostumados. Mas agora a gente também se refere a vetor deslocamento. O que é o vetor deslocamento? É quando a gente faz um deslocamento no espaço. Ah, mas isso é tão óbvio, né? Pois é. O que representa um deslocamento no espaço? Representa a gente sair de uma posição, por exemplo, desse ponto, e ir para esse ponto. Só que nesse caso, sempre que a gente se referir ao vetor de deslocamento, eu vou apagar essas medidas em x, y, z, tá? Para a gente deixar o gráfico um pouco mais simples, menos carregado. Sempre que a gente se referir a um deslocamento no espaço, em geral a gente vai estar se referindo a um deslocamento infinitesimal, tá? A gente pode fazer um deslocamento maior, mas a gente só chama de vetor de deslocamento mesmo um deslocamento infinitesimal. A gente sai desse ponto P1 e vai para o ponto P2. Opa, eu estou usando laranja aqui. E vai para o ponto P2 via um deslocamento infinitesimal. Significa que P1 e P2 estão infinitamente próximos um do outro. Eu não quero deixar esse ponto P2 em cima do eixo Y. Ele não necessariamente está em cima do eixo Y, mas a forma de visualizar aqui ficou em cima do eixo Y. Melhorou um pouquinho. P2 e pronto. Esse é o vetor R mais dr. Por quê? Quem que é o dr? O dr é esse vetorzinho pequenininho vermelho. O dr é o nosso vetor deslocamento. É claro que é um deslocamento infinitesimal, tá? Vetor deslocamento infinitesimal. E se esse deslocamento não fosse infinitesimal? A gente poderia chamar de deslocamento médio. O ponto aqui, o outro ponto longe, não é um deslocamento infinitesimal, precisou fazer deslocamentos tipo significativos ao longo de x, y, z. E aí isso daqui seria um vetor grande, não é um vetor infinitesimal. Então isso daqui seria um vetor L, o nosso vetor L seria um deslocamento. Só que nesse caso, aí não seria R e R mais dr. Eu poderia chamar de R1 e R2, por exemplo. Então, R1 e R2. Como que é o nosso vetor L? O nosso vetor L vai ser R2 menos R1. É só fazer R2 menos R1 dá o L. Como que eu sei que R2 menos R1 dá o L? É só fazer a soma vetorial para fechar o triângulo aqui. A gente tem R1 e a gente tem o L em sequência. Quando a gente tem vetores em sequência assim, a gente coloca logo na sequência o início do vetor L aonde o vetor R1 termina. Quando a gente faz R1 mais L, R1 mais L, significa que eu já estou somando esses dois vetores. O que a gente obtém? A gente obtém exatamente o vetor que vai da onde o R1 inicia até onde o L termina.
não é isso? R1 mais L, os dois vetores estão em sequência, dá o que a gente vai chamar de R2. Então, R1 mais L é igual a R2. Então, quem que é o L? É o R2 menos L1. O que significa um vetor negativo? Significa que a gente inverte o sentido dele. Certo? Então, o L pode ser entendido como quem aqui? Geometricamente, a gente pode entender o L como sendo o resultado de R2 somado com o vetor menos R1. Mas quem que é o vetor menos R1? É esse vetor aqui, ó. Esse é o vetor menos R1. Ele é o mesmo vetor R1, no sentido de ter o mesmo módulo e a mesma direção, só inverte o sentido, tá? Então, ele tem que ter esse mesmo comprimento aqui, ó. Então, soma menos R1 com L. O que que dá? Dá o... Opa, soma o menos R1 com R2, perdão. Como que a gente faz isso? Tá, se a gente vai fazer a soma geometricamente, aqui está o menos R1, esse é o vetor menos R1, certo? Está aqui, eu transladei ele para cá, e agora eu tenho que transladar o vetor R2. O vetor R2 eu tenho que trazer para cá, mas como que eu faço? Sempre a gente começa o próximo vetor onde o outro termina. Então, o R2 eu vou começar ele a partir desse ponto. Esse é o R2. Peguei ele aqui e transladei para cá. Tentei deixar ele o mais fiel possível, mas está um pouco difícil. Não está idêntico não. Então, beleza. Soma esses dois aqui. Menos R1 com R2. Dá um vetor que parte da onde o menos R1 começa e vai até onde o R2 termina. Dá esse vetor aqui, ó. Que é esse, o L. E aí a gente fechou o triângulo. Então, geometricamente, é fácil enxergar isso, né? Primeiro, a gente pode enxergar desse ponto de vista, de que estamos fazendo R1 mais L e dá R2, aí a gente só isola o L, dá R2 menos R1, ou a gente pode entender que é R1 somado com o vetor menos, ou melhor, R2 somado com o vetor menos R1, e aí a gente inverte o R1 aqui e faz a soma desse menos R1 com R2, colocando eles em sequência, e aí fecha o triângulo para dar o vetor resultante da soma, que é o L. Então, se a gente tem um R1 e um R2 e fez esse deslocamento aqui, o deslocamento, na verdade, real, pode ter sido um deslocamento ao longo de uma trajetória toda confusa. Então, o que seria o L? Seria um deslocamento médio. Né? Foi o deslocamento efetivo, na verdade, que foi realizado. Né? É simplesmente o ponto final menos o ponto inicial. E é isso que a gente está fazendo aqui, ó, só que vetorialmente. O R2 dá a posição final, menos a posição inicial, o R1. E aí dá o vetor que vai do ponto inicial até o ponto final. Independente de que trajetória, na verdade, a gente pegou para ir do ponto inicial até o ponto final. Então, o deslocamento indica qual que é a distância do ponto inicial até o ponto final em linha reta. Mas, só para lembrar, esse livro, quando a gente fala em vetor deslocamento, a gente vai se referir a um deslocamento infinitesimal. É o dr, não é um L onde o ponto inicial e um ponto final podem estar longe. Não, eles sempre estão infinitamente próximos.
sempre é quando P2 e P1 estão a uma distância dada por dr igual a dx na direção x chapéu, mais dy na direção y chapéu, mais dz na direção z chapéu. Por isso que, enquanto esse primeiro vetor é r, esse segundo é r mais dr. A gente faz esse deslocamento quando acrescenta dr ao vetor r. A gente parte do ponto P1 e vai para o ponto P2, quando gera um pequeno deslocamento infinitesimal. Então, a gente faz uma variação infinitesimal em x, uma variação infinitesimal em y, uma variação infinitesimal em z. Então, a gente representa um deslocamento no espaço como sendo dl. Na verdade, deixa eu ver se o livro dr. Mas eu estou olhando aqui, e olha só, embora seja dr, porque o vetor posição é r, então a variação infinitesimal dx, dy, dz seria dr. Só que o livro chama de dl, o vetor deslocamento infinitesimal. Perdão, gente, eu vou fazer uma pequena correção aqui. O vetor deslocamento sozinho pode ser um deslocamento macroscópico, tá? Pode ser um deslocamento grande, sem ser infinitesimal. Porque eu acabei de ver que o livro usa o termo vetor deslocamento infinitesimal. E agora eu estou na dúvida se infinitesimal é com S ou com Z. Vamos tirar essa dúvida. É com S mesmo. Vetor deslocamento infinitesimal. Só o vetor deslocamento pode ser aquele L que eu tinha representado antes, sem ser o DL. Então o livro, em vez de chamar de DR, chama de DL. Mas saibam que é a mesma coisa, tá? DL e DR pode ser a mesma coisa. É só a notação do livro. Vetor deslocamento infinitesimal. Quando a gente faz um deslocamento de um ponto para o outro do espaço por uma distância infinitesimal. É um dl. Então tá, esse aqui é o dl, não dr. dl. Beleza? O vetor separação seria o que a gente poderia chamar de vetor deslocamento. Por isso que o livro faz uma questão de diferenciar e não chamar um deslocamento que não é infinitesimal de deslocamento. Ele chama, na verdade, de vetor separação. Então, o vetor separação é quando a gente quer representar um vetor que dá a distância entre dois pontos que não estão infinitamente próximos um do outro no espaço. Então, temos o ponto R1, que é dado por esse vetor que vai da origem até o ponto aqui. Eu vou chamar de ponto 1, na verdade. O R1 é o vetor, né? E vai até o ponto 2, que é dado pelo vetor posição R2. O vetor separação aqui poderia ser o nosso vetor deslocamento, que vai do ponto 1 até o ponto 2. Certo? Eu poderia chamar de L, um vetor deslocamento, mas o livro quer chamar isso de vetor separação. E ele usa uma notação para isso. Ele usa essa notação aqui. Ó. Tem esse R, ele chama esse R típico de forma do vetor posição, e ele chama desse R aqui, ó, que seria um R manuscrito. É uma letra manuscrita, porque se você for escrever em uma letra manuscrita, o seu R é mais ou menos assim. A gente não faz um R desse jeito, a não ser pessoas que escrevem com letra de forma. Então, o R manuscrito é o nosso vetor separação. O vetor que separa dois pontos no espaço. Então, esse vetor, ele não parte da origem, ele parte de um ponto dado por um vetor até outro ponto dado por outro vetor.
E aí seria como se fosse deslocamento. Um ponto inicial até o ponto final. Então, o vetor separação é a posição final menos a posição inicial. Ou fazer aquela análise geométrica que eu discuti com vocês antes. Como se a gente enxergasse que R1 mais R manuscrito dá o R2. Se o R1 mais R manuscrito for igual ao R2, significa que o R manuscrito é igual a quem? R2, que é o ponto final, menos R1, que é o ponto inicial. Então, isso aqui é o vetor separação. Por que é importante essa questão de vetor separação? Porque agora, basicamente, a gente só vai usar vetor separação na lei de Coulomb. O que é a lei de Coulomb? A lei de Coulomb tem uma carga Q1, uma carga Q2, e elas estão separadas por uma distância no espaço. Que distância é essa? Uma distância qualquer. Por exemplo, uma distância D. Se é uma distância D, a força de interação pode ser repulsiva ou atrativa, vai depender do sinal dessas cargas. A força é dada pela expressão 1 sobre 4πε0, produto das cargas, sobre a distância ao quadrado na direção daquele vetor distância chapéu. Como assim? Isso aqui é estranho, não é? Não, não é estranho. Vocês já devem ter visto isso. Só porque eu estou usando D. Os livros trazem R. Só chamei de D, não importa a letra que você chama. Só chamei de D. Por quê? Porque é um vetor distância entre as cargas. No ensino médio a gente usava principalmente D. Se eu quiser chamar de R, esse R aqui, beleza. Então agora vira R ao quadrado na direção R chapéu. Eu acho que foi assim que vocês viram em Física 3. Lá, Física 2 pontos, eletromagnetismo. E pronto, tocava o bonde, fazia conta desse jeito. Só que a partir de agora, a gente precisa representar adequadamente as equações em um sistema de coordenadas. Então, se o nosso sistema de coordenadas está aqui, ó. Então, aqui é o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Essa é a origem do nosso sistema de coordenadas. Como que eu represento essa distância entre as cargas aqui? Que vetor R é esse? O vetor R é esse que vai da carga 1 até a carga 2. Mas ele é vetorial. Embora aqui seja módulo, como que eu vou representar, por exemplo, as componentes do vetor R chapéu? Eu preciso colocar as componentes em relação a esse sistema de coordenadas aqui com a origem que está nesse ponto. Se eu quero representar a posição, a distância entre as cargas em relação a essa origem de sistema de coordenadas, eu tenho que usar o vetor posição das cargas. Eu tenho que usar esse R1 e tenho que usar esse R2. Então, quem vai entrar aqui na lei de Coulomb não é um R qualquer, é R manuscrito. É o vetor que dá a distância de um ponto a outro em um determinado sistema de coordenadas, e não de um vetor que sai da origem do sistema de coordenadas. Ele tem que sair de um ponto qualquer do espaço, naquele sistema de coordenadas, até outro ponto do espaço. Então, ele tem que ser o vetor R manuscrito ao quadrado, na direção R manuscrito, chapéu. E esse R manuscrito tem que ser exatamente o vetor R2 menos R1. Então, por que que o livro introduz o conceito de R manuscrito, essa notação? Para simplificar a escrita da equação, senão a equação ia ficar feia. A equação ia ficar assim, ó. F igual 1 sobre 4πε0, produto das cargas, sobre o módulo de R2 menos R1 ao quadrado,
E aí eu tenho que colocar um versor que dá a direção e o sentido. Bom, o versor que dá a direção e o sentido é um versor que pode ser construído a partir do próprio vetor R manuscrito. Então, seria o R manuscrito, o chapéu. Só que eu não estou usando R manuscrito, eu estou usando somente R1 e R2. Então, aqui eu usei o módulo de R1 menos R2. Como que eu vou fazer R1 menos R2 chapéu? Seria R2 chapéu menos R1 chapéu? Não, isso está errado. Não pode ser R2 chapéu menos R1 chapéu, porque isso pode não dar um vetor unitário. Eu tenho que o vetor resultante de R2 menos R1, eu tenho que construir um vetor unitário nessa direção, na direção do vetor resultante de depois que eu faço essa subtração de R2 com R1. Então eu poderia falar assim, vamos abusar da notação aqui, essa notação que eu vou fazer não existe, tá? É como se fosse o vetor R2 menos o vetor R1 chapéu. Eu tenho que fazer um vetor unitário da resultante disso tudo. Então, eu tenho que fazer um vetor chapéu disso tudo. Só que essa notação que eu estou fazendo não existe. Então, como que a gente faz? Uma forma seria essa daqui, ó. Qual que seria o vetor unitário na direção de R2 menos R1? Eu poderia escrever como sendo o vetor R2 menos R1 dividido pelo módulo dele, R2 menos R1. Essa é a definição de vetor unitário, né? Isso daqui são os dois vetores, R2 menos R1. E aí eu estou dividindo pelo módulo dessa subtração desses dois vetores. Isso é um vetor unitário, que eu vou representar pelo R manuscrito aqui, só para deixar claro que é um vetor unitário. Mas nós não vamos usar notação de R manuscrito aqui. Então, o que eu posso colocar aqui no lugar do R manuscrito, que eu não quero usar essa notação, é isso aqui tudo. Aí eu venho e coloco na direção de R2 menos R1 chapéu. Que não existe essa notação, então seria o R2 menos R1 chapéu, seria R2 menos R1 vetor sobre o módulo de R2 menos R1. Pronto. Essa seria uma forma de escrever. Então, a nossa força da lei de Coulomb seria 1 sobre 4π epsilon 0, Q1, Q2, sobre, aqui está o quadrado, com esse 1 aqui, vai ficar o módulo de R2 menos R1 ao cubo, vezes a subtração desses dois vetores, R2 menos R1. Isso daqui não é versor, mas a gente aumentou um módulo aqui. Pronto, a gente poderia representar matematicamente assim a lei de Coulomb agora. Deixando claro que a gente pode usar duas cargas que estão fora da origem do sistema de coordenadas. Então, é importante o vetor separação, porque o que entra na lei de Coulomb é a distância de uma carga até a outra. É um vetor que representa a posição de uma carga em relação a outra carga. Mas, às vezes, a gente vai precisar, nessa equação, escrever as componentes em relação a um sistema de coordenadas específico, cuja origem não está nem numa carga nem na outra. Então, como que eu escrevo essa equação com as componentes em relação a esse sistema de coordenadas? Onde aqui está a posição de uma carga, aqui está a posição da outra, a gente precisa do vetor separação aqui nesse módulo e aqui nesse R chapéu. E aí, para não precisar escrever dessa forma, para a equação não precisar ficar isso daqui, esse trambolho de ficar R2 menos R1, e a gente precisar ficar carregando isso, principalmente ficar essa subtração de dois vetores aqui em cima com o módulo ao cubo embaixo, o livro simplifica a notação. Ele define o vetor separação, que é o R manuscrito, que é R2 menos R1, e aí a gente embute o vetor separação aqui. E aí fica com a cara mais enxuta, do jeito que a gente está acostumado.
produto das cargas sobre a distância de separação entre as cargas ao quadrado e na direção chapéu desse vetor de separação entre as cargas. Então a gente precisa conseguir construir esse R chapéu. Fácil, foi do jeito que eu falei aqui. Vou apagar isso porque essa não é a forma de notação desse livro. Mas a gente precisa do módulo de R. A gente precisa substituir aqui na equação da lei de Coulomb o módulo de R. Como que é o módulo de R? Olha, eu estou chamando de R2 menos R1. Mas o livro faz diferente. Ele chama de R e R'. Por quê? Porque R' é o vetor posição da onde estão as cargas. E R é o vetor posição do ponto que a gente quer calcular campo elétrico. Por isso que eu não chamei de R e R' aqui, porque a gente ainda não está falando de campo elétrico. A gente tem uma carga e tem outra carga. Se eu colocasse R' e falasse para vocês que R' é o vetor definido como sendo a posição que dá a posição das cargas, eu tenho duas cargas. Então aqui tinha que ser linha, aqui também tinha que ser linha. Então beleza. Eu não vou chamar R e R', vou chamar R1 e R2, por enquanto. Então, por enquanto, temos aqui bonitinho a lei de Coulomb. O R manuscrito é esse vetor separação. Então, quem que é o R2? O R2 é a posição da carga Q2, que é dado por x2 na direção x chapéu, mais y2 na direção y chapéu, mais z2 na direção z chapéu. É uma posição genérica, tá? Só estou especificando o índice 2 para referir que essas são as coordenadas da posição da carga 2. E o R1, que é a posição da carga 1, é dada pelos parâmetros x1 na direção x chapéu, também são números genéricos. y1 na direção y chapéu, mais z1 na direção z chapéu. Portanto, quem é o vetor R? O vetor R manuscrito é R2 menos R1. Como que é R2? Como que fica o vetor resultante de R2 menos R1 quando a gente substitui esses parâmetros? Fica x2 menos x1 na direção x chapéu, mais y2 menos y1 na direção y chapéu, mais z2, opa, faltou o índice 2, z2 menos z1 na direção z chapéu. Pronto. Isso é fácil de vocês enxergarem, né? Todo mundo sabe disso. Todo mundo está acostumado com geometria analítica. Isso é quase que uma revisão. O que é importante aqui é os termos. O que é que significa os termos que estamos conceituando? Vetor separação, vetor deslocamento, vetor posição, que vai ser muito usado no livro. Tá? Não a forma de calcular. A forma de calcular vocês estão careca de saber. Então, R2 menos R1 é isso. E R módulo. Como que é o R módulo, então? Vocês também sabem calcular o módulo do vetor R. É a raiz das componentes ao quadrado. Então, x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado. Essa é o módulo desse vetor R manuscrito. E como que a gente escreve o R chapéu? Constrói o R chapéu a partir desse vetor aqui? Fácil. Muito fácil. É o vetor R dividido pelo módulo. Portanto, é isso dividido por isso. Pronto. x2 menos x1 dividido pela raiz de blá 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 ao quadrado mais blá 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 ao quadrado mais blá 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 ao quadrado na direção x chapéu mais y2 menos y1
dividido por raiz de blá 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 ao quadrado, mais blá 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 ao quadrado, mais blá 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 ao quadrado, na direção y chapéu, mais z2 menos z1, dividido por raiz de nananã ao quadrado, nananã ao quadrado, nananã ao quadrado. Pegaram um jeito, né? Na direção z chapéu. Esse aqui é o vetor unitário R manuscrito chapéu, que tem que entrar aqui. Então, esse aqui é o módulo que está aqui. E esse aqui é o R manuscrito que acabamos de construir aqui. Beleza? Nenhuma dúvida, né? Ninguém está questionando nada, então não tem dúvida. Piadinha sem graça. Tranquilo. Então, isso é o vetor separação. Quando a gente estiver trabalhando com campo elétrico, a gente vai ter o seguinte: x, y, z. A gente vai ter, por exemplo, aqui nesse ponto tem uma carga Qzão, e a gente quer saber qual que é o campo elétrico nesse ponto P. Aqui tem carga? Não, não tem carga. Por quê? Porque campo elétrico é definido como sendo uma grandeza produzido por essa carga, Qzão, que vai produzir essa propriedade no espaço em algum ponto que está a uma certa distância dela. Não precisa ter carga nesse ponto para existir campo elétrico. Então, a gente vai discutir isso depois. Então, a gente precisa desse vetor que vai dar carga até o ponto, que é o R manuscrito. Esse vetor aqui nos dá a posição de quem? Da carga. Então, é o R'. Então, o livro vai chamar de R' o ponto fonte. A posição do ponto fonte. E esse aqui é quem? Esse aqui é o R. R'. Ponto fonte. Por que ponto fonte? Fonte de campo elétrico. Quem que é a fonte de campo elétrico? É a carga elétrica. Por isso que a posição da carga elétrica que é o R', porque é o ponto fonte. E o vetor R, sem linha, é o ponto de observação. Onde queremos medir o campo elétrico. Ou calcular, né? Medir não, calcular. Aqui as coisas são teóricas. Onde queremos calcular o campo elétrico. Então, o R manuscrito é quem? É R menos R'. Sempre, ao longo desse livro, vai ser assim. RR menos R'. R' é onde tem carga e R é onde a gente quer calcular o campo produzido por essas cargas que estão em R'. Beleza? Beleza. E agora vamos para a discussão de gradiente, divergente e rotacional. Como vetores transformam, se não precisamos disso? Cálculo diferencial, vocês sabem disso? Aqui tem um gradiente. O que é o gradiente? Vocês também sabem disso. Vocês também sabem o que é o gradiente. Vocês sabem calcular o gradiente? Primeiro, temos o operador nabla. O operador nabla
É aquele operador que faz derivadas parciais em relação às direções do sistema de coordenadas. Se estamos tratando de sistema de coordenadas cartesianas, então são as derivadas em relação a x, y, z, e ele dá as direções. É uma derivada direcional. Então, ele é um operador que faz derivadas e transforma a função na qual ele está derivando em um vetor. O resultado, né, da operação é um vetor. Então, derivada em relação a y na direção y chapéu, são derivadas parciais, mais derivada em relação a z, opa, na direção z chapéu. Essa é a forma de se calcular operadores com nabla em sistema de coordenadas cartesianos, x, y, z. Vocês vão ver como calcular gradiente divergente rotacional, por exemplo, em sistema de coordenadas esféricos, onde os parâmetros não são x, y, z, são r, θ e φ. Ou sistemas de coordenadas cilíndricos, onde é S, Φ e Z os parâmetros, as grandezas, certo? Então, isso daqui é só para quando é x, y, z. Se for r, θ, φ, é diferente, tá? Então, gradiente. Vocês estão acostumados a aplicar o gradiente numa função. Que tipo de função que se aplica o gradiente? Sempre em função escalar. Nabla atuando em função escalar resulta em gradiente. Sempre. Então, é como se fosse aquelas regras de produtos entre vetor e número. Por exemplo, A é um vetor e C é um número. O A é um vetor dado por AX na direção X chapéu, mais AY na direção Y chapéu, mais AZ na direção Z chapéu. Como que a gente faz o produto entre o vetor A e o número C? É só pegar C e multiplicar por cada uma das componentes de A. Então, vai ser C vezes AX, na direção X chapéu, ou AX vezes C, nesse caso aqui a ordem não importa, é comutativo, tá? Mais C vezes AY, na direção Y chapéu, mais C vezes AZ, na direção Z chapéu. Pronto. Então, só que para ficar mais claro, com a analogia aqui, porque é só uma analogia, eu vou colocar o C na frente. Eu já deveria ter feito isso logo de cara. Então, é AX vezes C na direção X chapéu, mais AY vezes C na direção Y chapéu, mais AZ vezes C na direção Z chapéu. Beleza? Então, é assim que se multiplica o vetor com um número. Esse número entra multiplicando cada componente do vetor, individualmente. É fazer uma distributiva. É igual fazer uma distributiva. Certo? Tínhamos aqui o AX na direção X chapéu, mais AY na direção Y chapéu, mais AZ na direção Z chapéu, vezes C. É só fazer uma distributiva aqui. No caso aqui, vamos fazer uma distributiva também desse nabla atuando em F. O nabla é del x na direção X chapéu, mais del y na direção Y chapéu, mais del z na direção Z chapéu. Vezes, entre aspas, F, porque não é vezes, porque esse nabla está atuando em F. Mas a forma como a gente vai distribuir o F em cada uma dessas derivadas é igual àquela distribuição do vetor A vezes o vetor C. O F vai entrar em cada uma dessas derivadas. Nesse caso, não é comutativo, tá? É diferente a gente fazer d dx atuando em F, atuando em F, de fazer de F vezes d dx.
Aqui, essa derivada está aberta e não está atuando em ninguém. E o f está aqui de fora. Não, no caso, o f tem que entrar na derivada. Esse operador nabla está atuando derivando. Não é um produto, diferente daquele exemplo do A e do F que eu dei. Aqui não é produto, aqui é uma atuação. O nabla está atuando no F e vai atuar fazendo a operação que ele foi feito para fazer. Que ele foi feito para fazendo o que ele foi feito para fazer. Que tanto de fazer aí? Né, que é derivar. Então, ele vai derivar o f em relação a x na direção x chapéu, mais derivar o f em relação a y na direção y chapéu, mais derivar o f em relação a z na direção z chapéu. Esse é a operação de gradiente que todo mundo está acostumado. E qual que é o significado geométrico disso? É um vetor que aponta na direção e sentido é um vetor que aponta na direção e sentido de maior crescimento da função, de máximo crescimento da função. Beleza? E quando esse nabla atua numa função vetorial? Então, agora temos uma função vetorial, que é o A. O A, eu usei o exemplo dele antes como um mero vetor, mas agora ele não é um vetor, ele é uma função, tá? Ele é uma componente x, que depende de x, y, z, por exemplo, na direção x chapéu, mais um AY, que depende de x, y, z, na direção y chapéu, mais um AZ, uma componente z, que depende de x, y, z, na direção z chapéu. Então, esse A aqui é uma função vetorial, que é uma função que depende de x, y, z. Por exemplo, poderia ser um sistema de coordenadas esféricos, e ao invés de depender de x, y, z, dependesse de r, θ e φ. Mas tá, nesse caso é x, y, z. O que acontece com o nabla quando ele atua nele? Depende de como ele atua. Acontece que o nabla agora tem componentes vetoriais. E a função na qual ele vai atuar também tem componentes vetoriais. Vamos pegar de novo a analogia entre produtos de dois vetores. Então, agora eu tenho o vetor B. Agora é vetor mesmo, não é função vetorial. Poderia até ser função vetorial também, não faz diferença, tá? Vetor, função vetorial, não faz diferença. Um bx na direção x chapéu, mais um by na direção y chapéu, mais um bz na direção z chapéu, e o vetor c, que no exemplo anterior era um número, que é um vetor agora. Cx na direção x chapéu, mais cy na direção y chapéu, mais cz na direção z chapéu. Como que a gente pode fazer o produto entre esses dois vetores b e c? De duas formas. B escalar c, que é comutativo, posso fazer c escalar b, que dá igual. Que como que a gente faz? Produto das componentes e soma. Né? Eu faço o produto das respectivas componentes, x com x, y com y, z com z, e somo todo mundo. Então, é bx cx mais by cy mais bz cz. Pronto. E isso vira um número. Não tem mais x chapéu, y chapéu. Virou só número. bx cx, by cy, bz cz. Ou posso fazer uma operação do tipo produto vetorial. Produto vetorial não é comutativo, tá? Se a gente trocar a ordem, fica diferente. A não ser que a gente coloque um negativo, troca o sinal se a gente trocar a ordem. Então, fica igual se, trocando a ordem, eu também trocar o sinal. Pronto, aí fica igual. Nesse caso aqui, como é que faz?
Bom, tem uma regrinha, né? Uma das regrinhas que a gente pode fazer é como se a gente estivesse calculando o determinante de um vetor na direção x chapéu, y chapéu, z chapéu. Aí aqui na segunda linha, a gente coloca as componentes do primeiro vetor que aparece no produto vetorial, que é bx, by, bz. E na terceira linha, as componentes do vetor que aparece em segundo lugar no produto vetorial, cx, cy, cz. E aí, repito as duas primeiras colunas. E faço um cálculo do determinante, né? Essa diagonal, mais essa diagonal, mais essa diagonal, menos essa diagonal, menos essa diagonal, menos essa diagonal. Né? Tipo, essas diagonais positivas, né? Somo todas elas, o produto de todas elas, e subtraio com o produto das diagonais invertidas. Então, é assim que a gente faz o produto vetorial. A gente pode usar essas analogias aqui. Então, o nabla se comporta como um vetor, e a gente pode combinar ele com a função na qual ele está atuando, como se fosse um produto escalar, ou como se fosse um produto vetorial. Combinando como se fosse um produto escalar, ele não vai fazer um produto, ele vai atuar, mas a gente vai combinar a forma como eles se agrupam, como se fosse um produto escalar. Componente x do nabla com componente x da função, mais componente y do nabla com componente y da função, mais componente z do nabla com componente z da função. E é isso que dá o divergente. É assim que se calcula o divergente em coordenadas cartesianas. São as derivadas em x, y, z das respectivas componentes da função x, y, z. Então, a gente deriva em relação a x somente a componente x, deriva em relação a y somente a componente y, deriva em relação a z somente a componente z. E some com o x chapéu, y chapéu e z chapéu. Idêntico a como a gente agrupa os termos num produto escalar. Só que nesse caso, diferente do produto escalar, por isso que não é um produto escalar, é só uma analogia, tá? Eu só fiz analogia com produto escalar para vocês verem que a forma de agrupar os termos é idêntico, só que não está fazendo um produto. Os componentes do nabla estão atuando nas componentes do vetor A, atuando, fazendo a operação de derivar. Ou a gente pode combinar o nabla atuando como se fosse um produto vetorial. E aí a gente faz aquela mesma combinaçãozinha. X chapéu, Y chapéu, Z chapéu. As componentes do primeiro vetor que aparece no produto vetorial, que seria d dx, d dy, d dz, que são as componentes de nabla, e as componentes da função em si, que é o ax, ay, az. Faz aquele mesmo esquema, reproduz aqui as duas primeiras colunas e faz soma as diagonais principais e subtrai as diagonais secundárias. E quando a gente tiver, por exemplo, na direção x, o del z atuando em az, então a gente vai ter a derivada, del z não, del y. A gente vai ter a derivada em relação a y da componente z da função na direção x chapéu. Essas coisas vão começar a trocar tudo. E o resultado disso vai ser uma combinação semelhante com a forma como a gente agrupa termos num produto vetorial. Só que isso não é um produto vetorial, porque as componentes do nabla não estão multiplicando as componentes da função A, está derivando elas. E isso é o rotacional. Não é um produto vetorial, é o rotacional, porque é a atuação de um operador vetorial em uma função vetorial. Então, quando a gente fala que o nabla vai atuar numa função vetorial, ele pode fazer isso de duas formas. Segundo um divergente ou segundo um rotacional. Quando ele vai atuar numa função escalar, ele pode fazer isso somente segundo
uma maneira, que é gradiente. Acontece que qual é a interpretação geométrica para divergente e qual que é a interpretação geométrica para rotacional? Divergente, a interpretação geométrica fica mais fácil se eu falar para vocês qual é a definição verdadeira de divergente, porque eu não defini divergente para vocês, eu só falei como se calcula o divergente de uma função em coordenadas cartesianas. Como que se calcula? Atuando as componentes do nabla como se fosse um produto escalar, derivando em relação a x a componente x da função, derivando em relação a y a componente y da função, derivando em relação a z a componente z da função. Só isso. Ou seja, eu expliquei como que se calcula, mas isso aqui não é a definição de divergente. Essa não é a definição de divergente. Vocês precisam da definição de divergente para entender qual é o significado geométrico de divergente. Qual que é a definição de divergente? É o seguinte, a gente define o divergente de uma função f, só para diferenciar do a que está lá em cima, tá? Só para mudar um pouco. O divergente de uma função f vai ser o seguinte. Essa função f, como ela é uma função vetorial, nesse caso, ela vai ser, não é só uma função vetorial, tá? Ela é um campo vetorial. Qual que é a diferença de uma mera função vetorial com um campo vetorial? Se você tem um bloquinho aqui, você aplica uma força sobre ela, essa força é localizada. Essa força está atuando num ponto de contato, por exemplo. Se a pessoa está empurrando ela com a mão ou com algum objeto, você está empurrando esse bloquinho, então essa força está atuando segundo o ponto de contato. O campo vetorial é quando, na verdade, você tem alguma grandeza física vetorial distribuída em todo o espaço, como, por exemplo, o campo gravitacional. O campo gravitacional não está atuando localmente, como acontece se você empurrar um objeto num único ponto, a sua força está atuando naquele ponto. O campo vetorial, ele está distribuído por todo o espaço. No caso aqui na superfície da Terra, né? Na superfície da Terra, o campo vetorial está espalhado por todo o espaço. Então, todos os pontos do espaço que você visualiza na superfície da Terra tem campo gravitacional. Então, a gente representa esse campo gravitacional como sendo uma grandeza que está espalhada por todo o espaço. É claro que ele não precisa preencher 100% de todo o espaço. A gente pega um ímã, por exemplo, e esse ímã gera linhas de campo magnético que não alcança todo o espaço infinito. Sabe, todo o espaço que a gente consegue enxergar. Você pega um ímã, você sabe que esse ímã, a tipo 30 centímetros de distância dele, você não sente nenhuma força. Embora, provavelmente, esse ímã gere um campo muito fraco a 30 centímetros de distância dele. Mas você pode desprezar, dependendo do efeito que você quer observar. Sabe, tipo, o campo é tão fraco que você não observa nenhum efeito. Dependendo do efeito, você não observa. Você não consegue detectar. Então, você pode falar que já zerou praticamente para o tipo de fenômeno que você quer analisar. Então, o campo gravitacional está numa escala, o campo gravitacional de um ímã pequeno, está numa escala para a gente que ele está confinado numa região pequena que a gente consegue visualizar, não o campo, mas a gente consegue visualizar uma região do espaço que a gente sabe que ali tem campo e que um pouco mais longe, numa região que a gente ainda enxerga, a gente já sabe que o campo não alcançou lá. Diferente do campo gravitacional, que a Terra é tão grande que no olho assim a gente não consegue enxergar nenhum ponto da onde a gente está, do local que a gente está, que não tenha campo gravitacional. Qualquer lugar que a gente olhar, no local que a gente está, tem campo gravitacional. Então esse ímã, ele gera linhas de campo que não necessariamente tem que abrangir todo o espaço infinito da região que ele está, mas ele tem que se espalhar num volume. Ele não atua num único ponto do espaço.
ele é um campo, ele é gerado se espalhado em um determinado volume do espaço. Isso é um campo. Então, campo é quando você tem aquela propriedade física vetorial, pode ser um campo escalar, tá? Mas a gente está falando de um campo vetorial. Quando você tem uma propriedade física que ela abrange toda uma região do espaço. E aí, se você analisa esse ponto do espaço, tem um vetor campo de um campo vetorial específico representando aquela propriedade naquele ponto. Vai para outro ponto, ainda tem aquela propriedade lá com uma certa direção e sentido. Vai para outro ponto, ainda tem aquela propriedade lá. Certo? O campo vetorial está distribuído em toda uma certa região do espaço. Não é num ponto localizado, igual uma força. Força não é um campo vetorial. Mas você pode ter campo de forças, tá? É possível ter campo de forças. Bom, o que é divergente de um campo vetorial? Divergente de um campo vetorial tem a seguinte definição. Primeiro, peguemos uma superfície fechada, calculemos o fluxo desse campo vetorial através dessa superfície fechada. Certo? Então, a gente pega uma superfície fechada qualquer. Tem que ser completamente fechada, ela tem que ser completamente desconectada à região dentro dessa superfície. A superfície fechada, ela limita um volume. Esse volume lá dentro tem que ser completamente desconectado, desconexo do volume aqui fora, tá? Eles não podem estar conectados por um buraco, por exemplo, na superfície, onde por meio desse buraco alguma coisa poderia entrar e sair. Não, não pode ter esse tipo de conexão. Então tem que ser realmente uma superfície 100% fechada. Uma superfície fechada. Então, vamos calcular o fluxo do campo vetorial F através dessa superfície fechada. Igual vocês aplicavam lei de Gauss, quando vocês calculavam o fluxo de campo elétrico através de uma superfície fechada. Então, se vocês têm aqui um campo F nessa região do espaço, talvez ele esteja atravessando essa superfície fechada. Certo? E aí vocês fazem o cálculo de qual que é o fluxo de quando essa superfície entra, ou melhor, de quando o campo vetorial entra na superfície, e qual é a contribuição de fluxo quando ela sai da superfície. Certo? Então, eu só representei esses dois pontinhos. Esse pontinho seria quando esse vetor aqui, essa linha em específico, o campo entra, e essa outra linha em específico, o campo entra. São esses dois pontinhos. E as mesmas duas linhas, eu especifiquei os dois pontos de quando elas saem, de quando esse campo sai da superfície. Num, a gente tem a contribuição de fluxo negativo, e na hora que sai, a gente tem a contribuição de fluxo positivo. Quando entra, o fluxo é negativo, quando sai, o fluxo é positivo. Por que que quando entra, o fluxo é negativo? Relembrando lá a física 3, porque a área é um vetor, é uma grandeza vetorial. A gente divide essa superfície em infinitos elementos de área. Tipo, um quadradinho aqui, nesse ponto onde a linha entrou, um quadradinho aqui nesse ponto onde a linha entrou, um quadradinho aqui nesse ponto onde a linha entrou, um quadradinho aqui nesse ponto onde a linha entrou. Então, elementozinhos de área, a gente vai dividir essa superfície em infinitos elementozinhos de área. Cada elementozinho de área tem um vetor perpendicular à superfície, um vetor área dA. Por isso que é uma integral e aqui é um elemento infinitesimal de área dA, porque a gente divide essa superfície em infinitos quadradinhos bem pequenininhos, porque essa superfície é toda curva, né, toda torta. Mas quando a gente divide ele em infinitos quadradinhos, esse quadradinho é tão pequenininho que ele vira plano. Cada quadradinho é um quadradinho plano, e aí a gente consegue identificar uma direção e um sentido bem definido. Porque ele é plano, a direção é perpendicular ao plano. Você tem uma superfície plana, a direção do vetor é exatamente perpendicular ao plano. Qual que é o sentido? O sentido pode ser esse ou pode ser invertido.
No caso, quando a superfície é fechada, a gente define o sentido sempre para fora. Portanto, nesse primeiro quadradinho aqui, o sentido é para fora. Nesse outro quadradinho aqui, o sentido é para fora. E nesses dois aqui, em que a linha está saindo, o sentido também é para fora. Para fora, para fora. Mas olha que legal. Na hora que a linha de campo está entrando na superfície, o fato da área, do vetor área, estar apontando para fora, faz com que o ângulo entre o campo que está entrando e o vetor área que está apontando para fora seja um ângulo maior do que 90 graus. Portanto, como o fluxo é dado pelo produto escalar entre a área e o campo vetorial, tem o módulo de um, o módulo do outro, o cosseno do ângulo entre eles. O cosseno de um ângulo maior do que 90 graus é negativo. Cosseno de um ângulo maior do que 90 graus é negativo. Visualizam isso? Então, esse ângulo aqui é um ângulo maior do que 90 graus. Por isso que esse fluxo é negativo. Mesma coisa nessa linha que entra no ponto de baixo. Como ela entra, ela está num ângulo maior do que 90 graus do vetor área que está apontando para fora. Como um vetor aponta para fora e o campo vetorial está apontando para dentro, fatalmente eles têm que ter um ângulo maior do que 90 graus. Esse ângulo aqui é maior do que 90 graus. Então, no produto escalar, aqui na hora de calcular o fluxo, a contribuição é negativa. E na hora que sai agora, os dois vetores, a área e o vetor campo saindo, eles não precisam estar exatamente paralelos, mas o ângulo entre eles é menor do que 90. Então, o produto escalar é positivo e a contribuição para o fluxo nessa integral é positiva. Então, quando a linha entra é negativo, quando a linha sai, a contribuição para o fluxo é positiva. Certinho? Então, beleza. A gente pega uma superfície fechada, calcula o fluxo do campo vetorial através dessa superfície fechada. Se esse campo vetorial, por acaso, for uniforme, do jeito que eu desenhei, parece mais ou menos uniforme, né? Na verdade, não precisa nem ser uniforme. Do jeito que eu desenhei mesmo, qual é o fluxo total? O resultado da integral fechada de f escalar dA é zero. Então, de cara, se essa integral é zero, a gente já sabe que o divergente é zero. Ah, mas está faltando algumas coisas aqui para a definição do divergente, tá? Está faltando algumas coisas. Mas, de qualquer forma, se essa integral é zero, é porque o divergente é zero. Então, o divergente está relacionado com o fluxo numa superfície fechada. Porque, de cara, a gente precisa definir uma superfície fechada e calcular o fluxo desse campo vetorial através dessa superfície fechada. Então, de cara, está relacionado com fluxo, a definição de divergente. Lembrando lá da lei de Gauss, que é quando a gente tem o fluxo de campo elétrico, quando esse vetor aqui é o E, é o campo elétrico. Quando é que esse fluxo é diferente de zero? Esse fluxo vai ser diferente de zero nessa superfície fechada quando a gente tiver cargas lá dentro. Lembram que na lei de Gauss, essa integral, para ela não dar zero, ela é igual a carga no interior da superfície gaussiana sobre ε0? Quando não tem carga lá dentro, é porque vai dar zero o fluxo. Porque quer dizer que as cargas que estão gerando as linhas de campo, como elas estão fora, vai gerar linhas de campo que vão entrar por um ponto e sair pelo outro. Sempre que as linhas de campo entram por um ponto e saem pelo outro, o fluxo total dá zero. Porque quando entra, contribui com fluxo negativo. E quando sai, contribui com fluxo positivo.
E na soma de tudo dá zero, porque a gente vai ter o mesmo número de contribuições negativas igual ao número de contribuições positivas. Então, linhas de campo que surgem fora da superfície gaussiana dão fluxo zero, porque essas linhas, assim como elas entram, elas têm que sair. Agora, se você tem uma carga lá dentro, essa carga é uma fonte de campo. Então, as linhas de campo gerado por essa carga só saem. Elas não saem e entram, elas só vão sair, porque aquele ponto está gerando linhas de campo. Então, todos os pontos, quando essas linhas de campo atravessam a superfície e saem da superfície, todos esses pontos estão contribuindo com um fluxo positivo. Então, a integral total vai dar positivo, porque o fluxo aí é positivo. E se essa carga fosse negativa, então você teria linhas de campo entrando, e todas as linhas de campo entrando contribuiriam com fluxo negativo. E só teria um fluxo total negativo, então. Mas teria fluxo, não seria zero, só seria negativo. Lembram disso? Lembram, né? Então você precisa ter uma fonte de campo vetorial dentro dessa superfície fechada para que essa integral não dê zero. Por isso que aquele desenho que eu fiz aqui, ó, onde as linhas só estão passando pela superfície fechada, vai gerar um fluxo zero. Porque essas linhas não estão sendo geradas aqui dentro dessa superfície. Mas beleza. Deixa eu deixar claro uma coisa. Essa integral é feita nessa superfície fechada, tá? Essa superfície fechada limita um volume que eu vou chamar de ni. É um Vzinho torto, é um V grego, é o ni. Então, eu vou definir uma coisa, eu vou definir uma densidade de fluxo. Enquanto isso daqui é fluxo, o fluxo total nessa superfície, eu vou pegar o resultado desse fluxo e dividir pelo volume limitado por essa superfície. Opa, não é V, é ni. Eu vou dividir pelo volume. Quando eu pego uma grandeza física distribuída ao longo de um volume e divido pelo volume, isso é meio que uma densidade. Densidade de massa, a massa total dividido pelo volume na qual aquela massa está distribuída. Densidade de carga, a carga total dividida pelo volume na qual aquela carga está distribuída. Eu tenho um fluxo analisado através de uma superfície que limita um certo volume. Se eu dividir por aquele volume, é como se eu estivesse falando de uma densidade de fluxo, tá? Então é como se fosse uma densidade de fluxo. De qualquer forma, se essa integral der zero, o divergente continua dando zero. Outra coisa para definir o divergente é que quando eu defino essa superfície fechada, definir essa superfície fechada para calcular o fluxo através dela, dividir o resultado do fluxo pelo volume que é limitado por essa superfície fechada, pelo volume que está lá dentro. Então eu faço uma densidade de fluxo, divido pelo volume. Eu tenho que fazer o limite em que esse volume tenda a zero. Então eu tenho que fazer essa superfície fechada ser infinitesimalmente pequena. Ou melhor, infinitamente pequena, né? Eu tenho que fazer o volume dessa superfície fechada ser infinitesimal. Ou infinitamente pequena. Para quê? Porque eu não quero analisar o divergente, ele é uma densidade de fluxo. Ele avalia se tem fluxo saindo da superfície fechada, se tem fluxo entrando na superfície fechada, ou se o fluxo é zero, ou seja, se as linhas que entram saem do outro lado. Ou seja, se não tem fonte de campo dentro daquela superfície fechada. Só que é uma grandeza que a gente quer analisar ponto a ponto. Eu não quero analisar o fluxo total num volume grande. Eu quero analisar se existe fonte de campo, se tem linhas de campo brotando, né, como se fosse uma carga, se tem uma fonte de campo num certo ponto do espaço,
ou se tem um sorvedouro de campo em um certo ponto de espaço. Sorvedouro é quando as linhas estão convergindo para aquele ponto. Fonte é quando as linhas estão divergindo, são geradas naquele ponto e se espalham, se afastando dela. E sorvedouro, como se fosse um ralo, é como se elas estivessem absorvendo, convergindo as linhas de campo para aquele ponto. Eu quero saber, então, o convergente, ou melhor, o divergente ao convergente. A grandeza chamada divergente, que é avaliar se existe fonte de campo vetorial num ponto. Ou seja, eu quero saber de um único ponto. Se eu quero saber de um único ponto, eu faço uma superfície fechada em torno de um único ponto. Se eu fizer uma superfície fechada grande, eu estou pegando infinitos pontos lá dentro. Como eu estou querendo saber num ponto muito circunscrito, num ponto muito limitado, muito pequenininho, eu tenho que fazer a superfície fechada ficar tão pequenininho quanto aquele ponto. Para que eu analise somente o que está acontecendo em torno daquele ponto. Então, eu quero saber se tem fonte de campo nesse ponto. Eu não vou pegar uma superfície macroscópica, porque pode ser que o fluxo, através dessa superfície macroscópica, esteja sendo gerada por esse ponto aqui, ó. Mas eu não quero avaliar esse ponto, eu quero avaliar esse. Então, eu tenho que diminuir o tamanho da minha superfície. Eu tenho que fazer a minha superfície ficar menor, para que ela exclua esse ponto e esse ponto não contribua com o fluxo através da superfície. Pronto. Essa nova superfície, ele está analisando o fluxo somente nesse ponto? Não, ele pode estar calculando o fluxo também em outros pontos vizinhos. Então, eu tenho que diminuir ainda mais o tamanho da minha superfície para que ele exclua outros pontos que podem estar contribuindo com o fluxo que eu não quero saber, eu só quero saber de um ponto específico. Então, eu tenho que fazer a minha superfície ficar tão pequena quanto para que ele avalie somente o que esteja acontecendo em torno de um ponto que esteja dentro dessa superfície infinitesimal. Então, a minha superfície S, ela tem que ser tão pequena que faz com que o volume Ni dentro dela vá para zero junto. Então, a superfície S vai para zero, levando o volume Ni para zero junto. Isso é a definição de divergente. A definição matemática de divergente e que dá uma visão melhor do qual que é o significado geométrico do divergente. Divergente é fluxo. Só que não é só fluxo, é um fluxo dividido pelo volume. Então, é uma densidade de fluxo. Só que essa questão de dividir pelo volume só altera o valor, sabe? Só altera o módulo do divergente. No final das contas, é como se fosse uma constante. Sabe? Esse 1 sobre o volume é uma constante. O que acontece com o fluxo, na verdade, é o que fala o que está acontecendo com o divergente. Tá? O que está acontecendo com o volume aqui não define o divergente, só define numericamente o divergente. Mas a forma como o divergente muda ponto a ponto, tipo, vamos calcular o divergente nesse ponto. Agora vamos calcular o divergente nesse ponto. Agora vamos calcular o divergente nesse ponto. Agora nesse ponto. O que está fazendo o divergente ser diferente em cada um desses pontos é a integral de fluxo. O fluxo que está sendo diferente. Não o 1 sobre Ni. Então, o 1 sobre Ni, ele é importante para ajustar o valor final do divergente. Mas é o fluxo que faz com que o divergente tenha um certo comportamento. Quando a gente anda no espaço, ponto a ponto. Nesse ponto, o divergente tem um valor. Andou, o divergente mudou de valor. Por quê? Porque o fluxo mudou de valor. Ponto a ponto, o fluxo muda. Então, o divergente quer saber se tem linhas de campo sendo geradas no ponto ou se tem linhas de campo sendo absorvidas no ponto. Se o divergente é zero, significa que não existe fonte de campo vetorial naquele ponto. As linhas só estão atravessando. Igual a interpretação que a gente tinha do campo elétrico usando a lei de Gauss, que vocês usavam lá em Física 3. Portanto, alguns exemplos aqui. Se a gente tem um único ponto do espaço que gera
um campo vetorial e esse campo vetorial converge desse ponto do espaço, como que é o divergente em torno desse ponto central? O divergente nesse ponto central é máximo, porque essa é a configuração máxima das linhas de campo para que você tenha um máximo divergente. Ou seja, se você tem um ponto e você coloca uma superfície circular em torno desse ponto, então as linhas de campo são perpendiculares, as linhas de campo não, as linhas de área, o vetor área, são perpendiculares apontando para fora. Como que a gente faz para o divergente ser máximo? A gente tem que fazer o F e o dA ser paralelos. Como que a gente faz o F e o dA ser paralelos? Quando a gente tem essa configuração de linhas de campo, fazendo com que as linhas de campo também sejam radiais. Aí a gente vai ter o máximo de fluxo, se as linhas de campo também forem radiais. Se as linhas de campo não forem radiais, tiverem outra configuração, com certeza o fluxo vai ser menor, diminuído. Com certeza o fluxo vai ser menor, porque não tem como, a não ser que você tenha um F de um módulo maior, mas eu não estou pensando no módulo do F maior. Eu estou pensando que naquele ponto o F vai se manter constante. Eu estou pensando em formato das linhas de campos, tá? Só em formato. É claro que eu posso aumentar o divergente aumentando o módulo do F. Mas pensando em configuração de linhas de campo, a configuração que dá o máximo divergente é radial. Não tem como uma configuração que dá um divergente maior do que o radial. Porque você faz com que o, o, o ângulo entre o dA e o F seja o máximo aqui, tá? Qualquer outra configuração só vai diminuir o ângulo e, consequentemente, fazer com que o resultado do cosseno desse ângulo seja menor no produto escalar que aparece aqui. Então, o divergente em torno desse ponto central é diferente de zero e máximo, mas em qualquer outro ponto é zero. Aqui é zero, aqui é zero, aqui é zero, porque a gente não tem novas fontes de campo nesses outros pontos. A fonte de campo só está naquele centro. Qualquer outro ponto que você quiser calcular o divergente, ou seja, se a gente está calculando o divergente nesse ponto, o que significa calcular o divergente aqui? Significa que nesse ponto tem uma superfície microscópica, minúscula, fechada, e a gente está avaliando como é que é o fluxo nela. O fluxo vai ser das linhas de campo gerado por esse ponto central. Então, aqui não está sendo gerada linhas de campo dentro dessa superfície. Só temos linhas de campo que foi gerada por esse ponto central aqui, que entra e sai, entra e sai, entra e sai. Toda linha que entra e sai de uma superfície fechada contribui com fluxo zero. Então, o divergente é zero em qualquer outro ponto que não esteja no centro, porque o centro é onde está a fonte de campo vetorial. Então, para o divergente ser diferente de zero, você tem que estar pegando um ponto que seja uma fonte de campo vetorial, esteja gerando o valor do campo vetorial naquele ponto, para ser diferente de zero. Qual é uma outra situação? Linhas de campo uniformes. Linhas de campo uniforme têm um divergente zero em todos os pontos. Aqui é zero, 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 aqui é zero. Tudo é zero. Por quê? Porque nenhum desses pontos estão gerando linhas de campo. Essas linhas de campo foram geradas em alguma região aqui que a gente não está visualizando para trás. A gente só sabe que as linhas já chegaram aqui com determinado valor e elas estão se mantendo com esse valor o tempo todo, viajando para a direita e vão lá para o infinito com esse mesmo valor. Então elas se mantêm constante. A fonte está invisível em alguma região que não foi mostrada aqui à esquerda. Mas a gente está analisando uma região onde as linhas de campo já estão com essa configuração. Não estamos mostrando a fonte das linhas de campo. Se são algumas
se isso aqui é campo elétrico, por exemplo, se são algumas cargas que estão distribuídas aqui. Então, a gente tinha que estar com um ponto em cima da carga para que o fluxo dê diferente de zero e, consequentemente, o divergente dê diferente de zero. Então, divergente é densidade de fluxo. Você tem que olhar para a configuração de linha de campo e ver se tem fonte de campo em um determinado ponto do espaço. Se parece que o fluxo num determinado ponto, uma superfície fechada em torno daquele ponto, ia ser diferente de zero, é porque o divergente é diferente de zero. E essa outra configuração aqui, ó, de linhas de campo? Parece linhas de campo uniforme, porque eu estou colocando todas as linhas paralelas, né? Mas eu estou representando vetores com tamanhos diferentes. Então, nessa altura aqui, eu tenho vetores com determinado tamanho. Nessa outra altura aqui, eu tenho vetores com um tamanho maior, significa que o módulo do vetor aqui alterou. E nessa altura aqui, o módulo do vetor também alterou. Então, significa que à medida que eu vou descendo, o módulo do vetor está ficando cada vez maior. Isso dá um divergente diferente de zero. Por quê? Porque se eu pegar uma superfície fechada aqui, e aí eu vou pegar uma superfície cúbica, tá? Para ficar mais fácil da gente visualizar, em vez de ser uma superfície esférica. Vou imaginar um cubinho, e eu vou desenhar esse cubinho grande, porque se eu desenhar um ponto, vocês não vão visualizar as dimensões do formato da superfície. Então, imagina que essa superfície, mesmo que eu esteja desenhando ela grande, ela seja infinitesimal, tá? Ela é bem pequenininha. O que está acontecendo aqui? A gente tem fluxo na superfície de cima, porque as linhas de campo estão entrando, vindo de cima para baixo. Então, o fluxo nessa superfície de cima é fluxo negativo, porque as linhas estão entrando na superfície por essa face de cima. Essa face de baixo aqui, ó, é quando as linhas estão saindo. As linhas estão saindo da superfície por meio dessa face de baixo. Então, nessa face de baixo, o fluxo é positivo. E nas faces laterais, o fluxo é zero. Por quê? Porque o elemento de área dA é perpendicular, está na horizontal. O elemento de área dA está na horizontal nessas quatro faces, nessas duas faces da direita e da esquerda, do fundo e da frente. Tá? Eu não vou desenhar o do fundo aqui não, porque não precisa, mas vocês estão vendo que o vetor do campo vetorial está apontando para baixo, mas o elemento de área está na horizontal. Então, o ângulo entre eles é 90 graus. Portanto, no produto escalar aqui, na hora de calcular o fluxo, dá zero. Então, o fluxo é zero nessas superfícies laterais. Só tem fluxo na tampa de cima e na tampa de baixo. Na tampa de cima, o fluxo é negativo. Na tampa de baixo, o fluxo é positivo. Quer dizer que deveria dar zero, negativo com positivo? Não. Porque o fluxo em módulo, ele tem um valor menor do que o fluxo de baixo, o fluxo em cima. O fluxo, eu vou chamar isso aqui de superfície 1. E aqui embaixo de superfície 2. Deixa eu apagar um pouco desses desenhos aqui para deixar a figura mais simples. Então, eu tenho a superfície 1, que é a tampa de cima, a superfície 2, que é a tampa de baixo. O fluxo na superfície 1 é negativo, o fluxo na superfície 2 é positivo. Porém, em módulo, o módulo do fluxo na superfície 1 é menor do que o módulo do fluxo na superfície 2. E mesmo que eles tenham sinais contrários, eles não se cancelam completamente. Por quê?
Porque o valor de F na superfície 1, F na superfície 1 é menor do que o valor que o F assume na superfície 2. Vocês estão vendo que o F aumenta o valor à medida que a gente vai descendo, né? Então, o F tem um certo valor na tampa de cima, mas na tampa de baixo, ele já tem um valor maior. Então, o módulo de F aumentou. Então, o fluxo tem um determinado valor, mesmo que negativo na tampa de cima. Na tampa de baixo, ele é positivo, mas ele não tem o mesmo valor numérico que no fluxo da tampa de cima. Eles têm sinais contrários, mas eles não conseguem se cancelar completamente. O fluxo na tampa 2, numericamente, é maior do que na tampa 1. E aí, o fluxo da tampa 1, que é negativo, cancela um pouco o fluxo da tampa 2 lá de baixo, mas não totalmente, porque sobra um resquício de fluxo na tampa de baixo. Então, o fluxo é diferente de zero, o fluxo total, e tem divergente. Tem divergente. Por que que tem divergente? Como que eu posso interpretar esse padrão aqui? Como que eu posso interpretar esse padrão de campo vetorial? Tipo, aqui em cima, o campo vetorial tem um determinado valor. E aqui embaixo o campo vetorial aumenta, aí vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Se o campo vetorial vai aumentando, mas está todo mundo paralelo apontando para baixo, como que eu tenho uma situação física onde existe fontes de campo vetorial em cada ponto? Porque para o divergente ser diferente de zero, quer dizer que tem que ter fonte de campo vetorial nesses pontos. Que situação física que poderia ser representada por isso? Para dizer que tem fontes de campo. Bom, vocês vão ser professores e vocês vão precisar, se algum dia vocês forem explicar alguma coisa desse tipo para algum aluno seu, de vocês, ou no ensino médio, vocês vão dar aula no ensino médio, por exemplo, se vocês não quiserem ir para uma universidade, ou se vocês não quiserem fazer outra coisa da vida, a princípio vocês vão ser professores de ensino médio. Esse é o objetivo do curso. Então, vocês têm que treinar, pensar em exemplos que simplifiquem a vida do aluno, que façam o aluno conseguir visualizar. É possível que, se vocês sendo professores de ensino médio, é possível que vocês serão professores de ensino médio, vocês nunca precisarão explicar divergente para eles. Porém, vocês vão ter que treinar outras coisas no ensino médio para ilustrar para os alunos. Vocês vão ter que treinar, criar situações que fiquem mais visível e palpável para o aluno. Mas nesse caso, se vocês forem professor de graduação, como que vocês explicariam uma configuração de campo dessa? Eu quero que vocês pensem tarefinha para a semana que vem, tá? Para nossa discussão para a semana que vem. Eu quero que vocês tragam uma tentativa que seja, tá? De pensar numa situação física que possa representar essa configuração de campo aqui, ó. Tenta, se vira. Tenta qualquer coisa, não importa se vai estar certo, se vai estar errado, se parece maluco, se parece idiotice. Não, nesse ponto de discussão não existe idiotice, tá? Existe abstração, existe coisas que não são nem um pouco intuitivas. Então, nada é nada é óbvio aqui. Então, não precisam se preocupar em achar que estão falando algo muito óbvio ou algo muito besta. Sabe que o professor vai considerar vocês burro. Eu não vou considerar ninguém burro. O coleguinha de vocês aí pode considerar vocês burro porque o coleguinha... Mas não, eu conheço a maioria de vocês. Vocês são gente boa, vocês não têm essas burrices, porque isso é burrice,
ficar julgando as dificuldades e dúvidas, porque todo mundo aqui tem a dificuldade nesse sentido. Então, nem o coleguinha de vocês vai ficar pensando que é burrice tal tipo de exemplo que vocês vão dar, tá? Eu conheço a maioria de vocês. A questão é, se alguém pensar que é burrice, essa é uma atitude burra. Ficar julgando as tentativas o esforço de tentar abstrair algo que não é intuitivo. Então, não se preocupem com isso. Não precisem ter vergonha. Se livrem disso. Tentem. Tragam para mim um exemplo de como vocês simplificariam um exemplo disso daqui, dessa configuração de linhas de campo, para fazer um aluno entender. Ah, professor, mas nem eu entendi, você precisava me dar o exemplo. Beleza, mas talvez vocês refletindo, vocês consigam sacar por vocês mesmos. Se vocês não conseguirem de jeito nenhum na aula que vem, eu dou o exemplo. Beleza? Então por hoje é só. Na aula que já está gravada, eu já falo sobre rotacional, tá? E aí eu vou disponibilizar para vocês. Galera, é isso. Grande abraço e até a próxima.